E aí, galera esperta! Vamos lá para o nosso resumão da nossa tela. E agora, nossa aula de resumo dessa viagem geográfica que fizemos pelo nosso país em relação até aos BRICS, né? E a gente entender um pouco da nossa economia, nossas potencialidades, nossas limitações, ok? Vamos lá no quadro. Então, vamos para a nossa aula 22.2. Regionalização do território brasileiro. Nós vimos que o Brasil, ele é sim uma potência. Por que não? É sim, é uma potência regional, ok? O Brasil sim é uma potência emergente, sim. Passando por dificuldades, estamos sim também, ok? Mas dificilmente na situação que a gente vive hoje, no momento de pandemia, no mundo inteiro, são poucos países que conseguiram ter um aumento do seu PIB, ok? Ou uma economia totalmente estabilizada, ok? Na primeira década do século XXI, o Brasil passou a ter uma influência mais expressiva no contexto geopolítico e econômico internacional. Vale ressaltar para você, galera, que o Brasil, ele era, desde muito tempo, desde o tempo do Brasil colônia, só para relembrar aí, para falar para vocês, ó. Chega aí comigo aqui, só para lembrar, o Brasil era o quê? Uma colônia. Não tinha uma expressividade nenhuma internacional. Simplesmente no mundo se sabia que aqueles produtos vinham daquela colônia, que era uma colônia de uma metrópole de Portugal. Depois ficamos independentes, depois nos industrializamos. Claro que aqui não vale ressaltar que eu tenho que contar toda essa história, que isso é muitos capítulos de livros. Mas vale ressaltar, né, para você que nós alcançamos esse nível de desenvolvimento onde outros países nos vê com outros olhos. Inclusive, a gente pode até ver na pandemia, muitos países se preocupam com o Brasil, porque vivemos na globalização. Não é interessante para nenhum país que o Brasil não consiga superar essa pandemia, porque diminui o fluxo de pessoas, de capitais, diminui a produção, ok? Então, diminui o fluxo financeiro com o Brasil. E isso não interessa também para as outras nações, ok? Vamos lá no quadro. Então, nós saímos dessa situação de colônia, de país só agroexportador e nos tornamos essa potência emergente que somos, ok? Principalmente na América Latina. Vimos na nossa aula também que nós temos a questão das commodities, galera. Nós somos um grande exportador ainda de commodities, não é isso? E entre as quais podemos destacar o petróleo, a soja, ferro, celulose, cana-de-açúcar, farelo de soja, carne de frango e a carne de gado, para a galera ir fazer um churrasquinho, né, em outros lugares do mundo. Então, realmente o Brasil é um dos grandes produtores de carne, ok? E nós vimos também, só relembrando aqui, ó, que na Petrólia a gente viu que era um dos grandes produtores, o maior produtor do Brasil, né, a Petrobras, que é uma estatal, uma empresa do Estado, ok? O minério de ferro, um dos maiores exportadores do Brasil é a multinacional chamada Vale. Ok? Vamos lá, continuando. E nossas exportações? Nossas exportações, galera, vai para diversos lugares do mundo. E a gente pode ver que nós temos aí, as exportações do Brasil em 2019, nós temos que entender que a China é um dos grandes parceiros do Brasil. Juntamente, logo em seguida, Estados Unidos. Depois vai para a Europa, lá nos Países Baixos, Argentina aqui do lado, Japão, Chile, América do Sul, México, Alemanha, Espanha e Coreia do Sul. Então, nós temos exportações para diversos países do mundo. Beleza, galera? Vamos lá.
E aí falamos dos BRICS, né? Os BRICS, esses países emergentes com um grande potencial futuro, ok? Beleza? Então, galera, os BRICS, a gente só relembrando que a gente falou, né? E a gente não pode deixar de falar que os BRICS, esse S aí é de África do Sul, que ele foi o último a entrar, beleza? A partir de 2011, ok? Então, são países que são vistos com outros olhos em relação à sua potencialidade emergente, ok? Eles são potenciais países a se tornar potências, ok? Só que, pelo cenário atual, nós vimos que... O que nós vimos? Nós vimos que no Brasil a gente tem algumas dificuldades ainda em relação aos BRICS, né? Mas antes da gente falar dessas dificuldades, a gente pode falar das vantagens que nós vimos ao longo da aula também. Que vantagens são essas? Nós temos terras boas para a agricultura, ok? Mas, professor, aqui a terra não é boa. Beleza, mas tem a técnica que vai fazer ela ficar boa, ok? A técnica e a tecnologia. Pois é, interessante, né? Agora, é difícil dizer que tem terras agricultáveis na longa extensão do território russo, porque lá é uma imensa região de gelo. Que planta que eles vão produzir de planta ali, né? Então, realmente, a gente tem que ver que isso aqui é uma vantagem brasileira. A disponibilidade de água. Nós temos água de rios caudalosos em diversas regiões do Brasil. Nós temos um privilégio da energia solar. Nós não temos problema de conflitos étnicos, religiosos e nem movimentos separatistas. A gente não vê aqui briga de católico com protestante, com evangélico, não. A gente pode até fazer críticas mútuas, mas não chega ao extremo, como a gente vê em outros lugares do mundo, ok? Nós temos também a estabilidade política, que é um bom... O cenário internacional, na política, nessa geopolítica internacional, isso faz com que o Brasil seja bem visto nesse sentido, ok? Uma estabilidade política geralmente é um fator importante para grandes parcerias comerciais. E também o nosso regime é democrático, beleza? Vamos lá. E aí nós vimos, por consequência aí do assunto, né, que a gente está vendo, sobre o Brasil, BRICS e tal, nós vimos que nós temos a evolução do PIB do Brasil, que a gente conseguiu perceber que tivemos crises, olha só, 2015, 2016 em queda do PIB e 2020 também em queda devido à pandemia, e ainda estamos em pandemia, né, só relembrando, mas foi uma queda significativa, claro, não deveria, mas é importante ressaltar que com toda essa crise que o Brasil passa, tem muitos países que a economia deles quebraram mais do que a nossa. Beleza? Então, era isso que eu tinha para vocês aí, galera. Fica aí com a atividade de vocês aí e daqui a pouco a gente volta, beleza? Abraço. Valeu! Fala, galera! E aí, fizeram as atividades de boa, tranquilões, só na manha? É isso aí. Não precisamos ter pressa. O que a gente precisa é ter atenção, nós precisamos ter seriedade, foco no nosso estudo. Beleza? Quando você se concentra, quando você se propõe a fazer, quando você leva a sério o seu estudo, isso é um dos caminhos para o sucesso, beleza? E nós estamos juntos nessa, beleza? Vamos lá no quadro, vamos ver se vocês fizeram as atividades, galera. Vamos ver se vocês acertaram tudo, ok? Vamos lá. Questão 1. O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e, mais recentemente, a África do Sul formam os países emergentes da economia globalizada, denominados de BRICS, os quais
detêm juntos aproximadamente, olha só que informação legal, esses países juntos têm aproximadamente 40% da população do mundo. É muita gente, né, galera? Só a Índia e a China ali. Então, realmente é muita gente. 1/4 do território terrestre e 18% do PIB do mundo. Galera, são números expressivos, né? É possível identificar como características comuns desses países que lhes garantem a posição de destaque no cenário mundial. 1. O índice de desenvolvimento humano elevado. 2. O mercado consumidor interno em crescimento. 3. O parque industrial amplo e a economia em expansão. 4. A população expressiva com possibilidade de ampliação do consumo. E aí a gente perguntou aí para o nosso querido aluno quais estão corretas, né? Obviamente, essa questão ela não é tão simples, mas ela não é tão complexa. No entanto, só requer que o nosso querido tenha atenção para entender que a 2, 3 e 4 estão corretas. Professor, vamos lá, professor, não entendi. A 1, o índice de desenvolvimento humano é elevado? O índice de desenvolvimento humano não é elevado nesses países, não. Ok? A Rússia, a gente falou ao longo da aula que eles detêm o maior nível de escolaridade da população deles com nível superior. Ok? Mas a gente não disse que esses países têm um índice de desenvolvimento humano elevado. Ok? Inclusive, nós temos muitos problemas, principalmente sociais, no Brasil, Índia e China. Ok? Nós temos, esses países ainda têm muito que caminhar em busca de uma sociedade mais justa. Ok? Professor, eu pensei que a 1 estava certa. Não. Então, ó, vou só aqui, já que nós estamos falando de Enem, de concurso, já que nós estamos falando para vocês que o nosso querido aluno tem que se tornar fera quando vier esses concursos, eu já vou dar um macete agora. Olha só, galera, olha como você tem que pensar. Uma questão que nem essa. Se o nosso querido aluno, no momento que ele olhou e viu que o índice de desenvolvimento humano elevado está errado, ele já cancela, né? Aí você vai lá na questão, ó, o que você faz? 1, eu já sei que está errado. Então, ó, a C também tem 1, está errado. E aí está errado. Pronto, galera, a sua dúvida é só sobre entre a B e a D. Já era, olha só que legal esse nível de pensamento aí, ó. Você ganha muito tempo. Você vai pela sua certeza. Você tem a certeza que aquela está errada? Olha aí, ó. Você só pode escolher 2, beleza? Vamos lá. Viu? Aí, pronto. Acabou a dúvida. Então, só tinha 2 dúvidas sobre essa questão. Só a B e a D. As outras tinha número 1, cancela. Já era. Beleza? Como nós vimos aí, todas as outras estavam corretas. Parabéns a quem acertou. E para quem não acertou, fica sempre aquela dica. Recapitule, revise e que você também vai ficar fera. Beleza? Vamos lá, questão 2. Na última década, o Brasil atingiu um patamar elevado de crescimento econômico. Isso ocorreu mediante a implementação de fortes investimentos estatais na ampliação de infraestrutura básica. Um dos métodos adotados é o sistema de integração intermodal, que se caracteriza como a. Um modo de organizar as empresas em rede, de forma a garantir que, independente da concorrência, elas possam ampliar seus rendimentos e gerar divisas para seu país. B. Um processo de readequação dos modos de arrecadação de impostos pelos estados brasileiros para aumentar os investimentos em infraestrutura. C.
uma política do governo federal que passou a exigir dos estados maiores investimentos nos setores aeroportuários para garantir maior abastecimento do mercado interno. D. Uma articulação entre os governos dos estados com apoio do governo federal para garantir maior arrecadação sobre a circulação de mercadorias. E E. Um mecanismo de ligação entre os meios de transportes fluviais, ferroviários e terrestres, possibilitando maior rapidez e menores custos no deslocamento da produção. Beleza, olha só. A questão aí, ó, ela não está muito simples, não. Não se preocupe, não. Você que errou, que pensa que tá errado. Não, ela não é simples, mas ela requer que você tenha o conhecimento, que você tenha tido a atenção de perceber quando a gente falou sobre intermodal, ok? Vamos lá no quadro. Professor, eu pensei que era a letra B. Ah, não, professor, eu pensei que era A. Ah, eu pensei que era C. Beleza, vamos com calma. Beleza, vamos logo direto ao assunto. É um mecanismo de ligação entre os meios de transporte. Lembra que a gente falou de transporte de hidrovias, ferrovias, ok? Então, galera, é o modal, é o meio de transporte, como que uma mercadoria, como haverá esse fluxo. Então, esses intermodais, ou seja, entre modos de interligação dessa distribuição dos meios de transporte, ok? Por exemplo, um intermodal, o modal da soja, ela é transporte de terrestre, não vem ali pela BR, vindo lá do Centro-Oeste, passa por Rondônia, que chega na beira do rio, que vai por uma hidrovia. Isso é um intermodal, ok? E aí, ó, o que a gente quer com esse intermodal aqui, por exemplo, que eu dei o exemplo? A gente quer menor custo para deslocar essa produção, beleza? Então, fica a dica aí que quando você ouvir falar em intermodal, está falando de mecanismo de ligação entre os meios de transportes. Beleza? Professor, essa aí eu não vou mais esquecer, eu vou escrever essa palavra aqui, professor, intermodal, para eu não esquecer o que isso quer dizer. Fechou, meu querido. Vamos lá. Vamos lá para uma questão de Enem. Olha aí, uma questão, se liga no Enem, né, sobre o índice de Gini. Com base na tabela e nos conhecimentos de geografia, assinale a alternativa correta. Beleza, você leu aí Brasil, China e Estados Unidos. O PIB de cada um, a população de cada um, o índice de Gini de cada um, o crescimento do PIB de cada um e o IDH em 2011. Ok? Vamos lá, o que se pede, né? O índice de Gini revela que a tradição liberal dos Estados Unidos se reflete em uma desigualdade de renda mais elevada que a dos outros países selecionados. B. A grande população da China torna difícil para esse país alcançar um IDH elevado devido aos custos dos sistemas de saúde e de educação. C. Os Estados Unidos possuem o maior PIB somente em virtude do volume de suas exportações de produtos agrícolas, galera. Nós vimos isso também na nossa aula, hein? D. A comparação entre Brasil e China mostra que o crescimento do PIB não tem efeito sobre o IDH, porque esse índice é calculado com base nas estatísticas de saúde e de educação. E letra E. Embora possua o segundo maior PIB, o elevado contingente populacional da China implica uma renda per capita baixa, refletida no seu nível de desenvolvimento humano. Então, galera, nós falamos sobre isso na aula. Você, querido aluno, que percebeu que falamos da China e que ela
mesmo tendo toda a economia poderosa como é hoje, ainda tem uma renda per capita baixa, ok? E também lá o nível do IDH também é baixo, beleza? Questão 4. Exportações brasileiras por valor agregado, básicos, semifaturados e manufaturados, beleza? Vamos lá para a questão. Com base no gráfico referente à pauta das exportações brasileiras, é correto afirmar que, no período analisado, houve ampliação do setor secundário, especialmente de bens de capital intermediário, consolidação do Brasil como exportador de alta tecnologia. Falamos que o Brasil é um exportador de alta tecnologia, cujo percentual vem se ampliando na pauta de exportações brasileiras. C. Fortalecimento do setor primário e declínio do setor de maior valor agregado. D. Maior peso do setor primário pela primeira vez na história econômica brasileira. E E. Diminuição da agroindústria nas exportações e aumento do peso dos bens manufaturados. E aí, galera, fácil, né? Fortalecimento do setor primário e declínio do setor de maior valor agregado. Lembra que nós falamos que nós somos um exportador principalmente de commodities? Pois é, beleza. Então, fica a dica aí, foi apenas uma interpretação de um gráfico que vai lhe dar a indicação do que o texto que melhor se refere a ele, aí você conseguiu interpretar isso. Beleza? Vamos lá. Questão 5 aí, essa aí eu tenho certeza que você viu que era mamão com açúcar, ok? Aí eu coloquei esse texto aí básico, né, que diz como é que surgiu os BRICS, né, como é que é o conceito. O conceito que deu origem ao grupo foi criado pelo economista Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs, em um estudo de 2001 que previa que as 4 economias emergentes teriam um PIB superior ao do G6 até 2050. As projeções sobre o título de The Dream with of the... Olha só que inglês, esse inglês aí tá feio, hein? De novo, Dream with the BRICS. Em tradução livre, sonhando com os BRICS. BRICS significa tijolo em inglês. Foram recebidas com ceticismo por muitos. Mas, nos anos seguintes, os números começaram a exceder em muito esse sonho de projeções. Beleza. O grupo ganhou recentemente um S. Tá aí, África do Sul, galera. Mamão com açúcar, né? Falamos isso aí para você, então temos certeza que você acertou. Galera, era o que tínhamos para hoje. Tudo de bom, forte abraço e até a próxima. Valeu!